Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana foi uma semana cheia no país, com diversos debates, emoções de todos os lados, direções da direita, do centro-direita, da extrema-direita, à esquerda e à extrema-esquerda. Foi uma semana onde vários debates aconteceram. E vamos trazer aqui o resumo da semana para você. Mas, enquanto vai rodar aí a vinheta, faz o seguinte: se inscreva no canal e compartilhe para que outros também possam participar, comentar e ter um pouco mais de conhecimento sobre o que acontece no país de forma mais científica. Gente, 3 assuntos foram importantíssimos nessa semana. O primeiro, a morte do Gari. Aquele assassinato que aconteceu em Belo Horizonte de forma cruel contra um Gari. Segundo, nós temos uma outra situação que vamos comentar aqui hoje também. Essas interferências norte-americanas dentro do país. O que acontece com os Estados Unidos e com a democracia? O que está acontecendo? Que está tendo essas interferências de um país para com o outro. E terceiro, vamos falar do caso Felca. Gente, aquele caso também é importantíssimo de ser debatido aqui agora. Portanto, convido você aí, mais uma vez, enquanto roda a vinheta, se inscreva no canal e também convide outras pessoas para participar. Uma pessoa pega seu carro, está a caminho do seu ponto, onde vai fazer seus afazeres, vai cumprir o que deseja, e no percurso tem um caminhão de lixo. Encontra-se que nesse caminhão pessoas trabalhando, recolhendo o que seria as sobras das pessoas, ou o que nós chamamos de lixo, para ser descartado em algum lugar. O rapaz, René, está ali dentro do carro, muito apressado para cumprir as suas tarefas diárias, não preocupado com as pessoas que estão trabalhando, ameaça para poder pedir e ultrapassar o caminhão. Pelo que foi dito, a ultrapassagem foi feita, mas mesmo não satisfeito, ele volta e assassina, através de uma discussão, Laudimir. Gente, o que essas ações têm a ver com esse país nosso desde a sua colonização? No Brasil, a divisão de classes ela é muito grande. Aquelas pessoas que viveram na década de 80 e 90, principalmente, devem lembrar do caso do Índio Galdino, que em Brasília foi queimado por 5 adolescentes, 5 jovens, que naquela época estavam andando à noite, viram esse Índio Galdino deitado em algum lugar, próximo de um ponto de ônibus, pensaram que esse índio era um morador de rua e atiraram fogo nele. Bom, isso demonstra o que é o país. Gente, a divisão de classes dentro do Brasil é muito grande. A desigualdade leva uma pessoa a pensar que ela é melhor do que a outra realmente. Aquela velha pergunta, né? Você sabe com quem está falando? Ela persiste na cultura do país e passa por todas as nossas relações sociais. A ponto de uma pessoa estar querendo ir, talvez, fazer os seus exercícios físicos em alguma academia e matar uma pessoa trabalhadora, como que aconteceu. Essa situação ela é gravíssima porque ela vai e volta no país, ela não termina. Quer dizer, da mesma forma que na década de 90 aconteceu isso com o Índio Galdino, aconteceu agora, novamente, em Belo Horizonte. Lógico que de uma forma diferente a sua atuação, porém com o mesmo pretexto. O meu tempo vale mais do que a vida da outra pessoa. Esse era o pensamento daquele ser que estava ali dirigindo o carro naquele momento. Gente, essa situação ela não vai ser acabada, diminuída, somente com questões jurídicas, ainda que o jurídico deve se posicionar. Não devemos nunca abrir mão do jurídico. Porém, há uma necessidade também de uma compreensão maior de que essa desigualdade social dentro do Brasil provoca uma visão do racismo estrutural, porque geralmente acontece
com pessoas mais pobres, sendo o ato praticado por pessoas que têm uma ascensão social que se acha melhor do que a outra, e também um viés mais racista e com grupos que nós consideramos minoritários. Então, tem que haver a ação jurídica? Sim, não pode deixar de haver ação jurídica. Porém, há de ter um combate maior nessa desigualdade que há dentro do país. Senão a inclusão na visão que o outro tem de que todos somos iguais, independente de sua situação, não vai ser nunca completa no Brasil. Então, o que aconteceu ali é justamente isso, a visão de classe sendo demonstrada de uma forma cruel naquele momento. E também essa divisão de classe hoje está sendo fortalecida, principalmente pelo neoliberalismo, que iremos falar até um pouco mais à frente aqui. A segunda situação que aconteceu no Brasil, que eu acho assim, também gravíssimo, é a questão da democracia no mundo. E vamos falar dessa democracia ligada justamente a esse neoliberalismo que estamos vivendo. Pense bem, os Estados Unidos estão interferindo tanto no Brasil, usando como meio para essa interferência as formas de punir o país com tarifas maiores, muitas vezes, do que de outros países, em suas exportações para o país, mas usando argumentos que não são da ordem econômica, mas política. Primeiro, usa a questão do Bolsonaro, aquela questão de que está acontecendo no Brasil, acusando de que está havendo uma perseguição jurídica contra o Bolsonaro, mas sem mencionar o nome do presidente da República, diz que tem que acabar isso. Já fez usos de não permissão de visto para entrar no país e outros, mas agora está interferindo também no Mais Médicos. O que é o programa Mais Médicos? Eu vou deixar aqui em cima a foto de um livro da Elcimara Teles. Elcimara Teles é a Mara Teles. Era uma pesquisadora da UFMG, faz pesquisa na área da ciência política e já escreveu esse livro falando justamente sobre os Mais Médicos e sua atuação importante no país. Então, se você quer ter uma visão científica, leia esse livro. Ele é de extrema importância para o esclarecimento do que está acontecendo agora. O Mais Médicos é um programa que foi criado pelo PT para atender as pessoas de classes mais baixas. Nós sabemos que há no Brasil uma ação, neste caso, daqueles que se formam na medicina, agora até um pouco menos, porque está entrando também pessoas das classes mais baixas, porém, quando se formava somente pessoas da classe alta, havia ali uma forma de proteção a esse pessoal, um corporativismo aos médicos. E o que acontecia com esse corporativismo? Eles não escolhiam locais mais pobres para trabalhar. E como também há uma disputa da saúde pública com a privada dentro do país, aqueles que trabalhavam na saúde privada tentam interferir de forma que a saúde pública atenda menos as pessoas para que essas possam migrar para a saúde privada, para as empresas privadas que oferecem seus planos de saúde, ainda que esses planos e essas empresas não ofereçam tudo que o SUS oferece. Bom, o que acontece com isso? Bom, essa interferência no Mais Médicos é uma interferência também na soberania do país. O país pode debater como que ele vai fazer para atender os seus. Mas nos Estados Unidos não existe isso. A saúde lá é paga. E a visão que estamos tendo hoje, que pelo menos Trump tem, é de que não, temos que seguir a visão global norte-americana. Não existe isso. Cada país é soberano para agir de sua forma. Assim é a Constituição de cada Estado no mundo, chamado de democrático e neoliberal. E na realidade, liberal, porque a democracia nossa é liberal. Agora está se tornando neoliberal. E é justamente esse neoliberalismo que é o problema mais sério que nós estamos enfrentando hoje e que é a visão de Donald Trump. Por que essa visão é, infelizmente, forte e perigosa?
porque o lucro está acima da vida. O que importa é que vocês têm uma capacidade de fazer dinheiro, independente de como esse dinheiro vai ser feito. Obviamente, se alguém nesse processo vai sofrer com isso. E é justamente essa questão, por exemplo, do Mais Médicos, que atende pessoas mais carentes, mas que não podem pagar por planos de saúde, mas os norte-americanos acham que tem que ser pago. Gente, essa interferência é cruel e demonstra que a economia é que comanda, neste caso, a democracia. Está deixando isso bem claro. A democracia, ela não está subsistindo a esse modelo econômico neoliberal. E que esse modelo neoliberal, ao traçar, ao proteger os direitos de poucos que são ricos, que têm acesso aos bens de produção e também a sua distribuição, ao contrário dos trabalhadores, esses são protegidos e a situação fica complicada para todos. O neoliberalismo é o que está por trás de tudo isso que está acontecendo. E isso faz também uma ligação com o caso chamado exploração de menores no Brasil, que é o do caso Felca. O que acontece com aquele caso Felca? É bem interessante. Vocês assistiram aquele filme Eu, Tu, Ele? Um filme maravilhoso. Esse filme, ele demonstra a relação de uma mulher e ela vai ter 3 maridos. Esse filme é muito bom. Tire da sua mente qualquer coisa que você pense que vai ter ali situações complexas de sexo e tudo mais. Não é um filme pesado, é um filme brasileiro, nacional, que demonstra uma relação muito boa. Recomendo também que você que está aí possa assisti-lo. Eu, Tu, Eles. Gente, nesse filme tem uma cena que Regina Casé, num país, Brasil, no Nordeste, pobre, ela tem um filho e ela se vê numa situação que ela não tem capacidade mais, condições financeiras de criar aquele filho e de oferecer para ele qualquer condições de sobrevivência no local que ela está. Então Regina Casé leva esse filho para um local, entrega esse filho para que fazendeiros possam criar. Na hora, essa cena é muito forte, que ela nem olha para trás, ela vira, o menino fica querendo voltar e ela vai, sem olhar para trás, embora. O que acontece com o caso Felca é mais ou menos parecido. São pessoas da classe baixa que, desejando uma ascensão melhor para seus filhos e também uma ascensão para a família, nessa situação que estamos vivendo hoje, onde a internet está trazendo lucro para dentro das casas, deixou que uma pessoa pegasse esses meninos e fizesse um reality show da forma mais cruel possível. Eu não sei nem falar se aquelas pessoas, os pais, realmente fizeram isso por maldade ou por necessidade. Quando eu assisti o vídeo do Felca, eu fiquei pensando que ali foi muito mais um caso de desespero das famílias, para que pudessem ter uma condição de vida um pouco melhor. E justamente, novamente, trazendo para o neoliberalismo. Como somos prometidos ao tempo todo que likes, que curtidas, que compartilhamentos vai trazer para todos, em algum momento, um resultado para as suas vidas, aí sim, essas pessoas vão atrás disso a todo momento, a todo custo. Hoje temos aplicativo para tudo no país ou no mundo. Você tem aplicativo que vai corrigir desde correções das suas escritas em sua língua materna. Você tem hoje aplicativos de você chamar comida delivery para as suas casas. Você tem aplicativo que, nesse caso, você usa para vender o próprio corpo. Você tem aplicativos para tudo, ou para alugar o próprio corpo, porque as pessoas não vendem o corpo, alugam. Nesse caso, nós temos aplicativos em todas as direções. E quem são os donos desses aplicativos, obviamente, começa a ganhar mais do que justamente o outro que tem que fazer investimentos no seu produto para poder colocá-lo à disposição daquele que quer comprar, o seu cliente. Gente, o neoliberalismo chegou a um ponto que tudo é produto. Tudo é produto. E as pessoas estão nesse mundo tentando sobreviver. É o caso do Felca, mostrou naquele momento. Portanto, estamos passando por uma situação que é complexa, onde estamos prometendo a riqueza sem que ela venha.
ela está nas mãos de poucos. Esse neoliberalismo não vai trazer a solução e está interferindo, como já falei, no processo democrático e trazendo para as pessoas frustração, porque não consegue cumprir as suas necessidades. Essa é a questão. Não consegue atingir e atender às necessidades das pessoas. O neoliberalismo, ele está sendo cruel, tanto que ele é cruel que nessas ações do Trump com o Brasil, o que ele está fazendo? Usando o neoliberalismo. Trump tem ali os seus investimentos em bets, e uma delas está correndo o risco de ser aqui regulamentada no país, e não pode, segundo ele, que justamente essas regulamentações que são necessárias para impedir que casos como esse que o Felca mostrou ocorram novamente e que possa trazer prejuízos para a sociedade. Bom, estamos vivendo momentos extremamente difíceis e vamos ver o que vai surgir desse neoliberalismo que está acabando, está diminuindo, está tensionando a democracia e também as liberdades individuais entre as pessoas. Bom, o que você pensa de tudo isso? Coloque as suas palavras, o seu pensamento, tudo aqui. É um local democrático. Mas também falando, curta, compartilhe e convide outras pessoas para também debater esses assuntos. Precisamos formar uma corrente onde o conhecimento seja disseminado. Um abraço e até mais.